Retornando então, turma, nós paramos lá em compra e venda, não é isso? Venda e compra, né? São as troca indireta. Na venda nós temos a oferta, não foi isso que nós falamos? Oferta. E na compra nós temos a procura. E nós falamos também que a venda é um reflexo da produção e a compra é um reflexo do consumo, tá? Então, é bom que vocês fixem isso aqui, para que vocês possam entender a lei da oferta e da procura. Então, reflexo, a venda é um reflexo da produção e a compra é um reflexo do consumo, tá? Então, dando sequência aí, nós falamos aí que enquanto a venda, vamos lá, enquanto a venda é um reflexo da produção, a compra é um reflexo do consumo, como eu coloquei ali. Os preços de venda das mercadorias aumentam ou abaixam de acordo com a elevação ou diminuição da procura. No mercado econômico da oferta e da procura, frequentemente ocorrem desequilíbrios na produção, que é forte numa região e fraca em outra, é o caso do sul e norte do Brasil, ou mesmo de uma superpotência e um país ainda em desenvolvimento. Geralmente o preço só é fixo quando a quantidade do artigo oferecido corresponde à quantidade procurada, tá bom? Então, para fixar o preço de venda ao consumidor, os varejistas levam em consideração inúmeros fatores, como margem de lucro, o preço pago aos fornecedores, as despesas com aluguéis, pernoite, salários, impostos, aluguéis, né, e outras despesas. Alguns produtos têm seu preço controlado pelo governo e já saem da fábrica com valores de vendas a varejo determinado. É o caso, por exemplo, dos veículos, cigarro, cerveja, eu coloquei tudo isso aí na folhinha, tá? Refrigerante, remédio, gasolina, etc. Nestes casos, a margem de lucro dos varejistas já vem fixada. Ao lado de todos esses aspectos, existe um que é decisivo no estabelecimento do preço de venda, é a lei da oferta e da procura, que pode ser explicada da seguinte maneira, tá? Que pode ser explicado da seguinte maneira. Eu tô olhando aqui, eu acho que eu não coloquei uma coisa importantíssima para vocês. Não coloquei, vou ter que colocar aqui agora, tá? Da seguinte maneira, vamos lá então. Vamos entender que eu vou dar o conceito para vocês que ficou faltando aí. Não, tá aqui, achei, tá aqui. Então, olha só. Vamos lá. Lei da oferta e da procura. Então, deixa eu ler isso aqui para vocês, que aí eu venho para cá, por exemplo. Então, quando a oferta de uma mercadoria é maior do que a procura desta mesma mercadoria, o preço tende a cair. Quando, por outro lado, se a oferta de uma mercadoria for menor que a procura, o preço tende a subir. Portanto, lei da oferta e da procura é uma expressão utilizada para representar a influência que a oferta e a procura de um bem têm em seu próprio preço. Era isso que eu pensei que eu não tivesse colocado, tá? Mas eu coloquei sim. Portanto, depois dessa explicação, eu coloquei, portanto, lei da oferta e da procura é uma expressão, observe que eu destaquei, coloquei em letra de forma para vocês, expressão utilizada para representar a influência que a oferta e a procura de um bem tem em seu próprio preço. Isso para vocês não confundirem, porque o nome é Lei da Oferta e da Procura. Aí eu pergunto para vocês, o que é a Lei da Oferta e da Procura? Aí a pessoa fala, é uma lei. Não é uma lei. Tá? A lei da oferta e da procura não é uma lei, é uma expressão que é utilizada, tá? Expressão que é utilizada para representar a influência que a oferta e a procura de um bem
traz em seu próprio preço. Então, essa lei da oferta e da procura, ela é utilizada, é um dos índices, né, que é utilizado para você poder estabelecer um preço numa determinada mercadoria, tá? Existem vários índices, como nós comentamos ali, só que o mais utilizado é esse, a lei da oferta e da procura, é um dos mais utilizados. Por quê? Deixa eu explicar aqui para você. Mas como é isso, professora? Oferta maior que a procura, preço sobe, preço desce. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Olha só, quando a minha oferta for maior do que a minha procura, o meu preço tende, tá, gente? A palavrinha tende a cair, tá? Tende a cair. Oferta maior que procura, o preço tende a cair. Quando a minha oferta for menor, sinal de menor aqui, menor do que a minha procura, o preço tende a subir, tá? Então, olha só, vou dar uma dicasinha para você não errar isso. Se a oferta é maior, coloque no mesmo lado, oferta, maior e menor, sinal, procura. Se aqui é maior, aqui vai ser menor. Se aqui é menor, aqui vai ser... Se aqui é menor, aqui vai ser maior, subir, tá? Sobe, é maior, né? Então, olha só, digamos, mas professora, eu continuo não entendendo. Vamos lá, você tem aqui, olha, eu não sei que fruta é essa aqui não, tá? É uma fruta aí, eu não sei se é laranja, se é maçã, é uma fruta, tá bom? É que eu sou ótima desenhista. Então, eu tenho aqui uma determinada fruta, essa quantidade de fruta aqui, tá? Tem essa quantidade de frutas aqui. E aqui, eu tenho pessoas interessadas nessas minhas frutas aqui, tá bom? Então, aqui, eu estou ofertando e aqui são as pessoas que estão procurando. Então, a minha oferta aqui, ela é o quê? Ela é maior do que minha procura. Só tem 2 pessoas querendo e eu tenho uma quantidade maior de frutas.